Fala pessoal, seja bem-vindo ao módulo 3 do nosso programa de certificação aqui do AZ900. E para iniciar aqui, a gente vai falar sobre este pilar que é descrever o gerenciamento e a governança do Azure. Esse tema, que é o módulo 3, tem um peso aí de 30% a 35% da prova. E a gente vai iniciar aqui em descrever, né, o gerenciamento de custo do Azure. Se a gente for lá na ferramenta, eu acho que está fechado. Ah não, está aqui. Lá na nosso guia da prova, que eu já passei com vocês aqui algumas vezes, né? A gente já viu tudo isso e a gente passou pelo módulo 1. Peraí. Aqui. A gente passou aqui pelo módulo 1 por todas essas questões. O módulo 2, que para esta prova do AZ900 é o módulo mais longo. E agora nós estamos aqui entrando no módulo 3. Então a gente vai falar sobre este pedaço aqui, né? Descrever aqui a parte do gerenciamento de custo no Azure. E na próxima aula a gente vai falar sobre este pilar aqui de governança e compliance. Joia? A gente sempre aí segue o conteúdo oficial da prova. Então, nesta aula aqui, pessoal, eu vou tentar correr um pouco mais para não ficar uma aula muito longa. E aqui mesmo, para que a gente não tenha laboratórios extras e aulas extras, eu vou tentar já mostrar aqui também alguns exemplos daquilo que eu vou tratar aqui em aula com vocês. Então, eu vou tentar acelerar um pouco, porque são assuntos que a gente aprofunda mais em outros contextos, na Z104 e em outras provas também de segurança. Então eu vou trazer aqui a visão para o AZ900 para não ficar tão maçante, algo que não há necessidade agora. Joia? Então bora lá, iniciando, mas antes de mais nada, na moral, se inscreve no canal, deixa seu like aí, ajuda a gente aí a continuar trazendo conteúdo gratuito de qualidade, beleza? Vamos lá iniciar o nosso conteúdo. Então pessoal, o que você vai conseguir aqui entender ao final desta aula? Bom, você vai precisar explicar os custos, né? Explicar o que afeta o custo no Azure, ok? Você também vai precisar entender aí o Pricing Calculator, que é basicamente aqui a calculadora do Azure, tá, pessoal? Isso aqui é a calculadora do Azure, a gente vai passar por ela aqui para vocês entenderem. A gente também vai entender aqui um pouco do Cost Management, uma ferramenta aqui para analisar o custo, criar alerta, budget, orçamento e tudo mais. E a gente tem aqui o Azure Tags, que são aquelas tags que a gente viu aí no decorrer do nosso curso, que a gente cria uma marquinha ali em recursos para poder ajudar a gente no final para visualizar custos, tá? A tag, um parênteses aqui, a gente consegue usar para outros fins também, tá, pessoal? Até mesmo para otimizar algumas coisas, você pode usar as tags para poder criar algum script de desligamento de máquina, etc. Coisas desse sentido, mas para Z900, tag aqui, as marcas vão estar voltado para custos. Calma que a gente vai chegar lá. Então vamos seguindo. Seguindo o nosso conteúdo. Bom, como o custo nasce no Azure? Então, no Azure você paga pelo uso, como vocês bem sabem. Cada serviço mede uso por medidores diferentes. Por exemplo, a VM, a gente sabe aí que você tem um custo por tempo que ela está ligada, né? O tempo que a VM está ligada, a máquina virtual, você vai pagar pelo aquele tempo. Se você desliga a máquina, desaloca a máquina, você paga apenas pelo armazenamento do disco. Já falamos isso aqui. Bom, o que mais? Temos o storage, que basicamente o storage você paga pelo armazenamento versus o custo também ali de transações, tá? Então, você vai pagar nesse contexto do storage por isso. Na rede, por exemplo, você vai pagar pela saída. No Azure, pessoal, todo o tráfego de saída, ele é pago. Tudo que entra no Azure, você não paga. Então, se você está levando para o Azure, sei lá, 10 tera de massa de arquivo, né, para um storage, essa entrada para dentro do Azure você não paga. Agora, se você quiser tirar os 10 teras de lá, sim, aí você pagaria, tá? Bom, o que mais? E aqui um detalhe importante, a prova. Frase para a prova. Custo é igual o que você usa, por quanto tempo você usa, onde e a configuração, que é o SKU ou Tier. Calma que a gente vai chegar lá. Calma. Então, vamos seguindo aqui o nosso conteúdo. Fatores que afetam o custo, os principais. Então, a gente viu que o custo varia principalmente por tipo de serviço, então VM, storage, app services, né? Cada item ali vai ter uma característica. Temos o SKU Tier, né? Então, para VMs, a gente até viu aqui na nossa aula de laboratórios, temos vários tipos de tamanhos de famílias de VMs. Então, dependendo da VM, do tamanho dela, quanto mais, obviamente, né? Quanto mais CPU, mais memória, você vai pagar mais, né? Faz parte, natural. E a gente viu também que no storage, né? A gente paga pelo Tier, né? Lembra do Tier?
quando você consegue combinar lá o custo de armazenamento versus o custo de transação. A gente tem aula aqui bastante sobre isso daí já, certo? Então, que região, certo? Dependendo da região, você vai ter um custo diferente, tá? Então, digo de passagem aqui, o Brasil é uma das regiões mais caras do Azure. Então, dependendo da região onde você vai hospedar, o que você está desejando consumir no Azure, você vai pagar mais barato. Simples assim, tá? Que mais? Tempo de uso. Então, se a máquina, se a VM fica ligada 24 horas por dia, 24/7, você vai pagar um valor maior. Se você puder, se você tem máquinas virtuais, você pode desligar essas máquinas, né, em horários específicos, finais de semana, aí você vai acabar economizando. Porque como a gente falou aqui, quando você desliga a máquina virtual, desaloca os recursos, você libera o vCPU, você libera a memória, certo? E acaba pagando apenas pelo armazenamento. O que mais? A gente tem um tipo de armazenamento que a gente viu ali, a gente explorou, né, no storage, o hot, o cool, o archive. Então, dependendo da tierização aqui, a gente tem custos diferentes e também com base na replicação, certo? Quanto maior o grau de redundância, de replicação, maior vai ficar também o teu custo. O LRS é mais barato, o ZRS mais caro e por aí vai. Você também já está ligado. E a rede, principalmente a saída de dados, ele é pago no Azure. Entrada não, mas a saída é. Então aqui temos alguns fatores que os fatores principais, tem alguns detalhes a mais, mas para nível de AZ900 isso aqui tá ótimo, tá, pessoal? Então são fatores que vai impactar no teu custo. Então, acredito que você já imaginou, certo? Que isso aqui não é nenhum bicho de sete cabeças. Então, tipo de serviço, SKU ou tier, região, tempo de uso, armazenamento, né, e a rede, todo o tráfego de saída é pago no Azure, tá? É isso daqui. Aqui tem um ponto interessante que eu coloquei para vocês, ó, itens extras, né? Discos, né, de VMs, por exemplo, IP público também é pago, backup, logs de monitoramento, vários outros fatores aí que impactam no custo. Joia? De onde nascem aí os custos dos recursos que a gente usa no Azure. Tem outros fatores, né? Então, por exemplo, tem o Microsoft Defender for Cloud, né? Uma solução de segurança. Temos lá a plataforma, o CSPM na nuvem da Microsoft. E se você quiser ativar recursos de segurança, você vai pagar, tem preços lá e etc. Então tem outros fatores aí que vai também gerar custo, tá? Também temos aí alguns pontos, só um detalhe aqui a mais, é que dependendo da subscription que você tem, do tipo de contrato que você tem com a Microsoft, os recursos também podem mudar o preço. Padrão, né, pessoal? Quanto maior o teu relacionamento com a empresa, quanto maior o teu relacionamento, maior o consumo, mais desconto você vai ter. Então, geralmente, assim, é muito comum a gente criar uma conta no Azure. Geralmente, a gente que é empresa pequena ou uma pessoa que está criando uma conta ali no Azure para coisas mais do dia a dia simples assim, ou uma empresa de pequeno, médio porte, geralmente ela usa no Pay-as-you-go, né? Ele cria a conta, coloca o cartão de crédito ali e ele vai ter um Pay-as-you-go, paga conforme o uso. Geralmente, quando a gente trabalha numa empresa grande, essas empresas grandes têm um contrato direto com a Microsoft e aí tem benefícios, o preço muda, etc, etc. Padrão, global, isso aqui sem novidades. Seguindo, então, um exemplo simples para vocês aqui, ó, pessoal. Cenário, por exemplo, duas VMs iguais. Você tem duas VMs iguais, mas, olha só, veja como pequenas diferenças vai impactar no preço. VM pequena versus uma VM maior, tá? Muda o preço. Então, a gente viu isso aqui no tamanho da família lá de máquinas, né, no nosso laboratório. Se ela fica ligada 24/7 ou se ela desliga fora do horário, poxa, dá para programar, dá para fazer diversas formas de você desligar as VMs e ligar automaticamente para poder economizar uma grana no final do mês. Então, se você desliga ela, você acaba pagando um preço menor, certo? Porque o tempo de uso da VM é contabilizado. O que mais? Se a máquina é Windows ou Linux, então, obviamente que o Windows vai ter um licenciamento. Tem um detalhe aí do Software Assurance, né? Para quem tem Software Assurance, você acaba não precisando pagar mais pelo licenciamento, mas em regra, você paga pelo licenciamento aqui do Windows e no Linux você não paga pelo licenciamento. Então, o custo muda, entende? Só um exemplo aqui para você ficar por dentro. Então, mensagem aqui, ó, para Z900. VM, ó, VM custa por tempo, tamanho da máquina, da família, a gente viu isso aqui em laboratório, a região, basicamente, e o sistema operacional. Você vai ter um custo, isso aqui vai mudando conforme essas configurações. Joia? Seguindo, storage costuma variar, pessoal, por tier, que a gente viu no nosso laboratório, né? Então, o hot, o cool, o archive, por exemplo, né? Então, isso aqui vai mexendo, né? Como a gente viu no laboratório.
quanto hot, cool e archive. Quanto mais quente o teu nível de acesso, mais caro é o teu armazenamento, porém o custo de transação ele fica mais barato, certo? Então, hot, o custo de armazenamento é mais caro, mas o custo de transação é mais barato. Aí, cool, o custo de armazenamento é mais barato, mas o custo de transação é mais caro. Lembra desse equilíbrio disso que a gente viu no armazenamento aqui? Exatamente. Então, no storage a gente tem essa característica. Então, o custo vai pelo tier, vai pela redundância, a gente viu isso daqui, lembra? Temos aqui o resumo aqui de alguns, e temos também a transação, né? Muitas leituras, escritas, isso aqui pode aumentar também o custo. Então, mensagem aqui para Z900, para storage. Storage não é só gigabit, né? Gigabyte, também é tier, redundância e transação. Então, o storage ele tem o custo por isso daqui. Padrão, né? Tier, a redundância, né? A replicação ali, a redundância LRS, ZRS, GRS que a gente viu, e também transações, certo? Sem novidades. Seguindo, aqui a gente tem, pessoal, o Azure Calculator, que a gente fala, né? Que é o Pricing Calculator. O que é? É uma ferramenta para estimar custos, basicamente isso. Então, antes da gente criar o recurso, eu vou abrir aqui para vocês a calculadora. Antes da gente criar o recurso, a gente pode abrir a calculadora do Azure e fazer ali um cálculo, basicamente ali um cálculo com as configurações que a gente quer, que a gente deseja de uma VM, de um storage, de qualquer recurso do Azure, para a gente saber mais ou menos, ou mais próximo possível do quanto que a gente vai, o quanto o custo vai ser para a gente. Então, eu vou abrir aqui a calculadora, vocês seguram aí que eu vou mostrar para vocês. Então, você pode escolher, né? Por exemplo, você tem aqui o serviço VM, storage, app services, etc. Configurações, que é o SKU, que é o tamanho, o tier, a região, a quantidade de tempo, né? Isso, também o licenciamento, se você tem software assurance, se é Linux, se é Windows e etc. Importante. É uma estimativa, não é o valor real. O valor vai depender do uso de verdade, porque é uma estimativa. Então, você vai ter ali mais o preço próximo, mas vai variar. Se você desliga a máquina, a VM, ou se não desliga, né? Como que é o uso dela no dia a dia. E assim também para o storage, para recursos de redes que tem, por exemplo, que a gente paga pelo tráfego de saída do Azure, então você também vai ter um recurso. Se você tem uma arquitetura, uma infraestrutura que tem muitos recursos de rede, você tem, sei lá, Front Door, Application Gateway, entre outras coisas, um Azure Firewall, onde você vai ter saída, né, do Azure para fora do Azure, onde você vai pagar, então você tem que medir esse tráfego para poder bater, certo? Então não, é quase impossível dar 100%, porque não tem como você saber todos os dias como é que vai ser a quantidade de saída que você vai ter do Azure, mas é uma estimativa, você pegou. Beleza? O que mais? A gente tem a ferramenta do Cost Management no Azure, vou abrir daqui a pouco para vocês também. Então lá, o que é essa ferramenta? Basicamente é onde a gente gerencia os custos do Azure. Lá dentro, o que nós temos? Temos análise do custo, então ver gasto por período, por serviço, por resource group, por subscription. Você também pode criar budget, né? Criar orçamento, né? Sei lá, eu coloquei aqui, por exemplo, 300 por mês. Isso aqui é só um exemplo, né? Empresas grandes aí tem isso aqui na casa do milhões. Então você cria um budget e pode acompanhar esse budget, criar um alerta, que já é aqui o segundo ponto que está aqui. Ó. Você cria um alerta, olha, quando bater 50%, me avisa, me manda um e-mail, um SMS, quando bater 80% do orçamento. Então, você sai combinando tudo isso daqui. E também lá dentro a gente tem recomendações, sugestões e otimização, corte de gasto. Tem uma ferramenta também dentro do Cost Management que ele vai também te dar recomendações, às vezes com base em algum recurso que você não está usando toda a capacidade dele, etc. Ele vai te recomendar coisas. E também a gente pode fazer ali, exportar relatórios, né? Para gerenciar e ver tudo mais. Então, assim, o Cost Management nada mais nada menos que a ferramenta ali onde a gente gerencia e vê o custo do Azure. Vou abrir aqui para vocês verem daqui a pouco para fazer sentido, tá? Então, no dia a dia, a gente vai ter que lidar com isso, pessoal. É muito perigoso a cloud. A gente tem que tomar cuidado, porque o Azure, a cloud, pessoal, ela proporciona para a gente muito fácil ter acesso a ferramentas, a recursos que talvez dificilmente, né, no teu ambiente local você teria acesso de forma muito rápido. Então aqui na cloud é muito fácil você provisionar um recurso grande, né, provisionar qualquer tipo de recurso. Com cliques você acaba adquirindo vários tipos de recursos, vários tipos de ferramenta. Então assim, é muito fácil você ali criar um recurso, esquecer, criar outro recurso. E daqui a pouco a gente vai falar também sobre políticas, né, onde você também coloca limites
qualquer tipo de SKU, né? Por exemplo, né, se vocês viram lá que na nossa aula de laboratório, tem máquinas que custam, sei lá, $50 mil. Então, assim, você cria políticas para impedir que pessoas possam criar máquinas tão grandes como essa, por exemplo, de $50 mil. Então, você tem que tomar cuidado, porque senão, se você criar, você tem que acompanhar. Então, o Cost Management vem para a gente gerenciar toda a nossa parte ali de custos do Azure. Tem agora, hoje em dia, a gente tem aí até a profissão, né, o FinOps, né, para cuidar dessa parte. Então, o Cost Management do Azure é uma ferramenta completa que vai te dar visibilidade para você gerenciar todo o teu custo. Então, criar budget, alertas, recomendações, ele vai te mandar recomendações. A gente vai passar aqui por ela, você vai entender um pouco melhor, tá bom? Mas é isso, nada demais. Seguindo, a gente tem aqui, pessoal, por que, né, o budget e o alerta é importante. Sem controle de custo, pessoal, sem controle, custo pode crescer sem perceber. Exatamente isso, porque conforme você vai consumindo, criando recurso, a tua conta vai aumentar. Então você precisa definir budget, é muito importante, e também definir alerta para você não se perder, porque senão é muito fácil você criar recurso, abandonar lá, esquecer por lá, e você acabar tendo uma surpresa no final do mês. Isso aqui é muito importante, acontece aí demais com muitas empresas, pessoas que cria recurso lá, esquece lá o recurso e depois a fatura chega. É perigoso, tá? Então, essa parte aqui é importante que eu destaquei porque vai cair na tua prova, tá? Ele vai falar sobre budget, sobre alerts, né? Sobre alertas que você pode criar. O budget, principalmente para você definir ali um valor X, qualquer valor, sei lá, 20 mil reais. Então, quando bater ali 10 mil reais, 50%, me alerta, me mande um alerta. Tem um detalhe que é importante, tá, pessoal? Esse aqui é mais a nível de alerta mesmo. Ele não vai bloquear ou parar o recurso. Ele só vai te alertar. Beleza? Então você pode ali ter um orçamento, definir um budget, né? De 300 reais, por exemplo. Quando alertar, quando bater em 80%, né? Chegou em 240. Ele vai te mandar um e-mail, etc. E você age antes de estourar. Simples assim. Sem novidades. Então, para a Z900 aqui, ó, o Cost Management, ele é igual a visibilidade, controle e alerta. Tá? Essa ferramenta que eu já vou te mostrar aqui. Então, passando, a gente tem aí as tags, né? As famosas etiquetas ou marcas na tradução aí também. O que são e para que serve? As tags, pessoal, é uma etiqueta de chave e valor. A gente até viu aqui algumas, né? No nossa aula de laboratório. Para quê? Para organizar recurso. Aqui no AZ900, pessoal, a tag na prova vai ser muito mais focada em organização de custos, porque a tag eu vou te mostrar daqui a pouco, você pode colocar uma tag no recurso, sei lá, por departamento, chave e valor. Então, por exemplo, departamento marketing. Então, todos os recursos de marketing vai ter a tag chamada marketing. Todo recurso, por exemplo, do RH vai ter uma tag departamento RH, chave e valor, entende? E aí, lá no Cost Management, a gente consegue acessar a ferramenta e puxar essas tags. Entende? E saber exatamente que aquele recurso está apontado para um departamento. É só um exemplo, pode ser por departamento, você pode colocar, na verdade, quantas tags você quiser de chave e valor. Então, chave e valor de departamento RH, departamento marketing, departamento TI e por aí vai, departamento financeiro. Então, você sabe que os recursos de cada departamento. Ou não, você pode colocar mais tags de chave e valor por projeto, por ambiente. Né, desenvolvimento, ambiente dev, ambiente homologação, ambiente produção. Então você, naquele mesmo recurso, você pode ter tags por departamento, tag por ambiente, tag por qualquer coisa de chave e valor. Nome do responsável, por exemplo, chave e valor, nome e o nome do responsável. Então você pode ter várias tags no mesmo recurso, tá? Isso aqui é muito importante, só que as tags também, como eu te falei para vocês, pessoal, a gente pode usar para também fazer algumas automações pela tag, desligar VMs que tem aquelas tags e etc. Mas isso aqui é mais para Z104. Aqui na Z900, o foco é mais em organização. Olha lá, organização e busca, relatórios e custos por projeto, time, governança e padronização. Tá vendo? Os usos mais comuns aqui na Z900 vai estar dentro desse contexto aqui. Beleza? Olha lá exemplos. Projeto, a Z900. Chave valor, ambiente, dev, centro de custo, 1, 2, 3, por exemplo. Owner, time de infra. Então você pode ter no mesmo recurso 1, 2, 3, várias tags, não tem problema. Tá? Então é simplesmente para você ter ali um controle. Olha lá, para a Z900, tag não muda o preço do recurso. Eles ajudam a entender e dividir custo. É aqui que você tem que guardar, tá? Todas essas mensagens aqui embaixo que eu estou colocando em cada slide, pessoal,
são chaves importantes para a sua prova. Preste atenção nisso daqui. Esses slides aqui não são por acaso, tá? Tudo que tá aqui é focado na Z900, no conteúdo da Microsoft e para a sua prova, tá? Então, levem a sério aqui esses slides. Bom, então a gente tem o que mais aqui, né? Então, lembre-se deste ponto aqui. Este ponto vai cair na sua prova. Vai cair, tá? Então, vá para a prova depois que você ler todos os slides. Joia, o que mais você precisa saber? Olha lá, olha que legal. O que pode afetar custos, né? Aqui é o que você precisa saber, tá? É um resumo. O que afeta custo? Região, né? Tier, SKU, tempo de uso, egress, aqui que é a saída, né, do Azure, a saída pela internet, redundância e etc. Para você ficar aware. Para que serve o Price Calculator, o Azure Calculator, a calculadora do Azure? Estimar custo. Perfeito? Simples assim. O que mais? O que é o Cost Management? O que ele faz? Ele analisa gasto, orçamento, alertas, tudo voltado para o gerenciamento do custo, tá? Então, criar alertas, budgets, alertas, etc. Joia. O que mais? Para que serve tags? Organizar e atribuir custo. Na Z900, esse é o pilar para tags. Eles vão te perguntar voltado para isso daqui. Tags altera preço? Não, não altera preço. Perfeito? Seguindo, bora lá. Conceitos essenciais aí de gerenciamento de custo. O Azure, isso aqui também para você levar aí para a prova e para o teu dia a dia. O Azure cobra pelo uso. O custo muda por região, SKU, tier, tempo, tráfego e configurações de storage. O Azure Calculator, a calculadora do Azure ajuda a estimar custo. E o Cost Management, mais as tags, né, ajudam a controlar e entender o custo. Perfeito? Joia? Vamos lá para o portal, pessoal, porque eu não quero fazer uma próxima aula para poder mostrar isso daqui para vocês. Até poderia, né? Deixa eu ver quanto tempo tem de aula aqui. Eu vou mostrar para vocês agora. É melhor. Então, pessoal, rapidinho aqui, eu vou passar de uma forma mais rápida para vocês aqui o que a gente acabou de ver na aula. Eu poderia ir mais a fundo, mas não há necessidade. Então, passando aqui por cima, olha lá, a gente tem o Azure Calculator, calculadora do Azure, é só colocar no Google, né, e ele abre aqui pra gente. Então, o que a gente pode estimar aqui? Qualquer coisa. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui a máquina virtual. Poderia ser qualquer coisa. Então, eu posso aqui adicionar, né, para estimar o custo. Vou clicar aqui em View. E ele vai lá. Olha lá, que legal. Então, ele mostra aqui pra gente. Olha, vamos escolher aqui a nossa configuração. Eu quero saber mais ou menos quanto que vai sair aqui o custo da minha VM. Eu quero passar lá pro meu chefe, alguém que pediu, para algum cliente. Perfeito. Qual que é a região? Poxa, eu vou pegar aqui a região Brasil. Olha lá, Brasil South. Qual que é o sistema operacional? Poxa, o Windows, né? Aqui ele vem com alguma coisa a mais? Já tem SQL e tal? Não precisa de SQL. Eu coloquei ali, mas não precisava aqui. Não, só o OS, o sistema operacional apenas, certo? O Tier, Standard ou Basic. O que mais? A categoria aqui da família da máquina. É uma máquina focada em... Você quer uma máquina para quê? Focada em GPU, né? É para vídeo, focado na otimização da memória, high performance. Qual que é aí a finalidade da tua máquina, certo? Vou colocar general, né? Um contexto aqui geral. E aí ele tem várias famílias de máquinas, olha lá. Várias e várias famílias de máquinas. Dentro dessas famílias aqui, a gente vai escolher a configuração que a gente quer. Então, por exemplo, aqui, olha lá, essa máquina aqui eu vou pegar, deixa eu ver aqui, uma máquina qualquer. Eu vou pegar essa máquina com 4 vCPUs, né? E 8 GB de RAM. Por exemplo, eu sorteei aqui. O que a gente tem aqui de características? 730 horas, pessoal, é o tempo dessa máquina ligada o mês inteiro. Toda vez que você vê 730 horas, é a quantidade de horas que vai bater ali o mês. Aqui é a quantidade de máquinas que eu quero. Poderia ser 1, 2, 3, 4, 6 máquinas. Ele vai mudar o custo, ó, lá embaixo, ó. Calma que a gente vai chegar lá. Ó lá, $1.000. Vou subir, calma. Uma maquininha tá bom. Então aqui embaixo, então a gente escolheu aqui as características da máquina, por exemplo, tá, pessoal? E a gente poderia, é só um exemplo, eu tô usando máquinas virtuais aqui no Azure Calculator, você poderia usar, combinar máquinas virtuais, AKS, App Services, um monte de coisa aqui na calculadora, tá? Para poder passar em um orçamento para clientes, etc. E o que a gente tem aqui embaixo que é importante? O SO. Olha que interessante. Essa máquina, do jeito que ela tá ali, ó, 8 GB de RAM e 4 vCPUs, ela tá me dando custos de $170 por mês. Isso se ela ficar ligada 24/7. Olha só, a gente tá pagando aqui $156 pela máquina por mês e $13 de licenciamento. Se eu colocar aqui, ó, o Azure, o benefício do Azure aqui, se você tem o Software Assurance, né, se você já tem o licenciamento, né, o contrato e tudo mais, você não paga pelo licenciamento, você vai informar aqui.
Você vai informar depois. Mas colocando com licenciamento, você já paga aqui $13 a mais por mês. A forma de pagamento tá Pay As You Go, tá? Tem outras formas, pessoas têm contratos, etc. Temos aqui embaixo o disco, também se você quiser alocar mais discos e etc, né? Storage transactions, entre outras coisas, né? Banda e etc. Tem outras coisas aqui que você pode orçar, né? Você pode colocar, ele tá colocando aqui na verdade várias máquinas aqui embaixo, mas enfim. Detalhe importante aqui também para a gente fechar essa parte. Aqui, pessoal, a gente tem as reservas da máquina. É uma forma de você pagar menos e economizar, tá? Pode aparecer na sua prova. O que basicamente você está dizendo aqui? Você está dizendo o seguinte, a gente falou isso aqui no início do nosso curso. Aqui você pode marcar, falar para a Microsoft, olha Microsoft, eu quero reservar essa máquina, quero afirmar aqui para você que eu vou usar ela por 1 ano e quero fazer a reserva dela por 1 ano. E aí ele vai te dar um desconto de 46%. Ou, se você quiser reservar a máquina por 3 anos, 62%. Olha só para quanto foi seu custo. $59. Olha só. Só de você ter alterado aqui, não, Pay As You Go, $156. Vou reservar por 1 ano. Já cai para $84. Olha só como você pode economizar só de você usar aqui as reservas, as instâncias aqui reservadas que a gente falou aqui no início do nosso curso. Bacana. Então, é uma forma de você economizar. Perfeito? Isso aqui pode cair na sua prova, tá? Se cair lá, reservas, né, de máquinas virtuais, instâncias de reservas, instâncias, né, de máquinas virtuais reservadas aqui, você pode economizar. Beleza? Isso aqui é bem bacana. Isso aqui é basicamente isso, tá, pessoal? Não adianta eu passar aqui muitas horas aqui no Azure Calculator, porque você já pegou a ideia. Então, você pode estimar para App Services, para AKS, para qualquer recursos aqui que você pode achar do Azure e fazer aqui uma estimativa. Bacana, né? O que mais que a gente viu lá na nossa aula? Deixa eu ver. Vamos ver aqui também, pessoal, um pouco do Cost Management. Então, aqui dentro do gerenciamento de custos, você pode pesquisar ou vir aqui no menu e procurar por Cost Management. Tá bom? Aqui, aí a gente coloca aqui a nível de subscription, porque a gente quer saber o custo da nossa assinatura, como que tá indo, certo? Então aqui, ó, a gente tem a minha subscription de teste, tá? E aqui dentro a gente pode vir aqui em Cost análise de custo. Tá vendo aqui? É que tá o inglês e português, às vezes trava. Temos aqui análise de custo, a gente pode clicar aqui para ver coisas relacionadas à nossa assinatura. Então aqui a gente pode selecionar por algum tipo aqui de filtro. Por exemplo, qual que é o meu custo diário, né? Qual que é o meu custo por resource group? Qual que é o meu custo aqui por acumulados, aqui por tipo de recursos também? Então você tem algumas formas aqui de ver. Olha que bacana, né? Então é muito comum a gente ver aqui nesse ponto de acumulados. Olha que barato. Aqui dentro ele vai te dar uma visão geral de todos de tudo aquilo que está acontecendo dentro da sua assinatura. Então, olha, o meu custo atual, R$92, é bem baratinha a assinatura, que é de teste. A gente tem aqui também a previsão, né? Se eu continuar nesse ritmo, em uma assinatura maior seria mais interessante ver. Mas se tivesse aqui na metade do mês ainda, ele ia ficar mais verde e aqui ele ia ficar um pouco mais fosco, mostrando a projeção, o quanto que eu vou gastar se eu continuar nesse ritmo. Então isso aqui é muito importante para o teu dia a dia, tá? Ele consegue mostrar isso para você. Você consegue filtrar aqui por mês passado, fazer um filtro de visibilidade. Então ele mostra aqui também, ó, por serviço, olha, o meu Azure App Service é o que está mais gastando. Olha lá, R$59. A gente tem aqui, ó, Network por VM, ó, Virtual Machine. Por que não é tão baratinho aqui? Provavelmente eu criei uma VM de teste e apaguei. Ele pegou ali um custo bem baratinho. Ó, Azure DNS, mesma coisa. Storage, tá vendo? 35 centavos. Então aqui ele coloca por tipo de serviço. Você pode filtrar pela localidade, ó, US, Central US, Brasil, ó, Global. Por que esse global aqui? Talvez alguma coisa global, como Front Door, que foi testado ali, apagado. E aqui por Resource Group Name, olha lá. Pelo RG, ó, Resource Group X, Y e Z. Tá vendo? Bacana, ele vai te dar aqui uma visão. Você pode fazer vários filtros aqui, tá, pessoal? Por mês e etc, etc. Sem problema. É só para você ter uma visão, tá? Então, o que mais a gente tem aqui, ó? Se a gente volta lá na análise de custo, a gente pode ter aqui o custo por Resource Group, olha lá. Então ele vai te mostrar cada Resource Group. Por isso que é interessante você pegar e trabalhar o compliance e a organização na tua empresa. Por exemplo, se você tivesse aqui um Resource Group por departamento, você ia saber que cada departamento ia estar gastando. Por exemplo, tá? É uma forma. Ou não, por nome de projeto, igual tem aqui, por projeto. Por qualquer outra coisa. Por ambiente, desenvolvimento, homologação. Você pode ter um Resource Group dessas formas. E aí você já vem aqui direto no análise aqui do custo e já vê por Resource Group. Olha que bacana. Esse Resource Group aqui está me custando R$89. Esse aqui R$13 e esse aqui 37 centavos.
Então, olha que bacana, né? Simples assim, se a gente abrir aqui, a gente vai ver, ó que barato. Abrindo o Resource Group, a gente abre ele e a gente vê os recursos, o tipo do recurso, a localidade, certo? E aqui a gente mostra, vê os preços, ó. E aqui a gente vê as tags, olha lá, as tags que a gente coloca lá quando a gente cria o recurso. Tá vendo? Banco de dados, etc. A gente tem as tags, as marquinhas de aqui. Interessante, né? Basicamente isso, é bem tranquilo, tá? Vai cair na tua prova algumas perguntinhas sobre isso, principalmente aqui, ó. Vai cair na tua prova isso daqui, ó. Que é o alerta de custo e o budget, né? Que você pode configurar. É só uma configuração, pessoal. Lembre-se que aqui, meu Deus, eu vou ter custo a mais, vai parar o sistema. Pessoal, isso aqui é só um gerenciamento. Você vai criar um alerta e não tem nenhum problema, não vai parar nada. Ele só vai te alertar que passou do orçamento, que não passou. Então, é tranquilo. Você pode criar ali um budget, um orçamento, justamente para ele acompanhar. Olha, vou definir aqui que eu quero... O meu custo por mês vai ser 10 mil reais aqui no Azure. Você cria lá 10 mil reais. Quando eu estiver batendo 80%, me avisa. Ou não, quando tiver 50%, já me avisa e tal. É isso. E se passar e se bater lá, não acontece nada. É só alertas para você acompanhar. Joia? Então aqui, ó, o custo diário. Olha que barato. Vamos ver quanto que eu estou gastando por dia. Por dia eu estou gastando ali... Eu cliquei no certo? Acho que eu cliquei no errado, né? Deixa eu voltar lá. Eu acho que eu cliquei no errado. Voltando aqui. Aqui, ó. Daily Cost. Olha lá. O meu custo diário aqui, ó. Deixa eu ver. Tá sendo aqui uns R$4, ó. R$4,72 o custo diário, mais ou menos. É só de teste, tá? Bacana, né? Então você tem o custo diário. Então, assim, é uma ferramenta bem bacana, pessoal. Por dia a dia, muito, muito importante. Isso aqui é extremamente importante pro teu dia a dia, pra tu não perder a mão, tá? É isso. Ó, por recurso, ó, resource. E aqui no resource ele deixa mais visível ali as tags. Então ele mostra o nome do recurso, o tipo do recurso, o RG, né, o resource group, a localidade, a subscription e as tags, ó lá. E no fim ali o custo, tá? As tags aqui não tá muito... fácil de entender assim o propósito, mas você entendeu na minha explicação lá. Joia? Aqui a gente tem o alerta de custo, você pode clicar aqui em ADD, adicionar e criar. Olha lá, um alerta de custo, certo? E ele vai adicionar aqui para você, para te alertar. O budget, olha lá, vou criar um budget aqui, né, vou dar um nome para ele, basicamente. Opa, vamos voltar lá. Calma. Budget, adicionar. Na subscription X só tem essa daqui, se tivesse outra a gente ia poder selecionar, ia dar um nome aqui qualquer, tá? Para o budget mensal, etc. Aqui você coloca o período, se é mensal, se é quarto, se é anual. Aqui as datas e aqui o valor do budget, basicamente, tá? Que você vai criar. Tá? E com base nesse budget você vai criar filtros. Para ele, aqui ó, tá vendo que no ponto 2 aqui, ó, ele tem os alertas. Configurar os alertas com base no teu budget. Poxa, coloquei um budget e vou colocar aqui alertas para poder acompanhar. Quando bater ali 50%, 80%, vai me avisando. É isso, simples assim, tá? Por isso que eu não queria fazer outra aula gigantesca só para falar sobre isso, tá? Porque aqui no AZ 900 não há essa necessidade. E as tags, pessoal, basicamente, tudo que a gente cria, lembra que a gente veio, vamos lá no Resource Group, vou criar um Resource Group aqui. Tudo que a gente cria aqui de tag, olha lá, todo recurso que a gente cria, ele aparece esse menuzinho aqui de tag, né? De chave e valor. É aqui que a gente coloca, eu vou criar uma máquina virtual. Né? Olha lá, vou criar uma máquina virtual qualquer. E aí, para a máquina virtual, para o Resource Group, para VNet, IP, Storage, qualquer coisa, vai ter sempre o menu de tag, olha lá, para que a gente possa informar chave e valor desse recurso. Então, essa VM aqui, eu poderia colocar, por exemplo, departamento, por exemplo, RH. Poxa, eu já sei que lá no meu gerenciamento de custo vai aparecer essa tag lá. Entendeu? Já sei que é do RH. E você pode exportar lá, a gente pode exportar uma planilha Excel e depois fazer o filtro pelas tags, entendeu? Então você consegue facilmente aí ter esse dado em mão. Sem essas tags aqui, dificulta um pouco. O que mais eu posso colocar aqui? Posso colocar ambiente. Ambiente, né? Eu vou colocar que é de produção. Certo? Posso colocar mais tag? Posso. Chave e valor, você pode colocar qualquer coisa. Responsável. Sei lá, TI, X ou Y, qualquer coisa. Mas você pode colocar quantas tags você quiser, entendeu? E aí lá no gerenciamento de custo, você vai conseguir exportar para um Excel, para um CSV. E aí você vai ter esse dado lá no CSV, você pode fazer o filtro. Simplesmente assim, olha lá. Então se a gente vir aqui por recurso,
Olha lá. Tá vendo que aqui é tipo... Você já vê que tem um estilo planilha aqui, ó. Olha lá, tem o Downloads aqui, ó. Tá vendo? Você clica em Downloads aqui, tá? E aí você vai trazer tudo isso e vai fazer por aqui o filtro lá no Excel por tag. Entendi? Então você vai definir um padrão para sua empresa de organização de resource group, organização de tags, que fique melhor para o teu ambiente. Joia? É isso daqui que eu queria passar. Se vocês quiserem, se ficou dúvida, qualquer coisa, pessoal, eu tenho o maior prazer de fazer aulas exclusivas só para falar desses caras, tá? Lá na Z104 a gente vai ter isso profundamente. É porque aqui para Z900 não há necessidade, tá? Porque é uma prova teórica, conceitual, né? Por isso que eu falo, é um pouco maçante o AZ900, porque é uma prova conceitual. Não tem laboratório, não é mão na massa. É só para você entender para que serve. Só essa aula aqui já seria de bom tamanho. Mas se você quiser ainda assim, coloca aqui nos comentários. Não, faz uma aula só de tag, eu faço. Faz uma aula mais profundo sobre cost management, eu faço. Se você quiser, deixa aqui nos comentários que eu faço aulas mais detalhadas, mais profundas sobre tudo isso aqui. Vamos fazer aqui um projeto usando o Azure Calculator, como é que a gente usa pro dia a dia. Se quiser, eu faço. É só colocar aqui nos comentários se vocês quiserem, tá? É isso, pessoal. DNTech. O que cai na prova, não cai na vida. Até a próxima.